Bom, gente, boa tarde para vocês. Hoje eu vou dar um pequeno resuminho para vocês sobre o que é o pensamento positivista, né? O pensamento positivista surgiu no século XIX com um carinha chamado Augusto Comte, né? Augusto Comte, ele pregava que a divisão histórica da humanidade, né? Ele pregava como é que era o devir histórico da humanidade, era o seguinte: começamos com civilizações mais voltadas para a religião, né? Grécia, Roma, Egito e depois a Idade Média. Depois nós vamos ter uma fase mais pró-iluminista, né, que é sociedades ali do século XVIII, por aí, né, século XVII, século XVIII, né. Então, que é uma fase onde está o pensamento iluminista misturado com ideias sobrenaturais. Pegar, por exemplo, o John Locke. John Locke, ele tinha umas ideias iluministas, mas ele tem nos seus livros grandes partes, explicações sobre cristianismo, essas coisas todas, né? Coisa que nossos direitos vieram do direito cedido por Deus e tudo mais. Já na terceira parte, que já entra na filosofia positivista, nós temos o pensamento positivo, que é o positivismo, que é o pensamento positivista. Que é o pensamento positivista? É um pensamento onde que a ciência por si só ela já justifica tudo, né, na humanidade, né? Então a ciência é o papel principal, né? E ele não só, aliás, não só ciência, como uma figura da industrialização, né? Eu vou explicar para vocês como é que isso é interessante, às vezes nocivo também, né? Então, se você tem uma grande valorização da ciência em detrimento da religião, você acredita que tudo que é religião é ultrapassado. Apesar de algumas pessoas, né, da religião serem bem retrógradas e tudo mais, mas essa visão positivista, ela joga tudo quanto é religião para algo que é ruim. Só que a gente sabe muito bem que nem tudo que a ciência defendeu foi algo necessariamente positivo para a humanidade, né? Por exemplo, o que que a eugenia contribuiu para a humanidade? Só se for desgraça, né? Só se for coisa ruim. Então, o pensamento de Augusto Comte afirmava que a ciência era algo principal, algo que deveria ser um grande projeto de Estado, né, financiado pelos grandes industriais, né? Então, isso é uma questão muito importante no positivismo, né? Que vai ser copiado depois é, por alguns regimes mais autoritários, né? Na Europa e no mundo, na Europa e no mundo todo, né? Como é que esse positivismo veio para o Brasil, né? O positivismo veio para o Brasil com ali no finalzinho do Império, né, na véspera da proclamação da República, com os militares, né? Então, os militares, eles tinham, desde a década de 70 do século XIX, mais ou menos, e com a fim da Guerra do Paraguai, os militares vão começar a ter um papel importante na política brasileira, né? Então, eles vão começar a ter uma ação mais contundente. Então, os militares, ali nas suas baixas patentes, por exemplo, algumas suas escolas, estavam com penetração do pensamento positivista, né? Lá com Benjamin Constant, por exemplo, né? Então, eles defendiam esse pensamento positivista dentro do militar, das escolas militares. Então, eles achavam que para colocar esse positivismo em prática, deveriam derrubar o império. E conseguiram, né? Então, na visão positivista, também a gente tem uma certa necessidade de rompimento com a tradição, né? O império é um sistema de político que vivia da tradição, né? Então, os militares tiveram que derrubar isso, né? Então, quando depois que a proclamação da República é feita, algumas coisas que existiam dentro do Império foram assim, modificadas, né? Por exemplo, o surgimento do Estado laico, né? Fim do anonimato da imprensa,
Não consigo lembrar mais algumas coisas aqui não. Mas vou deixar o slide na descrição da descrição, né? Então, os positivistas, militares positivistas, rompem com toda a tradição que existe que existia dentro do Império. Aquela estabilidade política não vai existir mais, porque a gente vai ter agora um Estado cada vez maior, tomando conta praticamente de tudo, de quase tudo, para dominação de certas elites oligárquicas. Né? E depois, lá do Rio Grande do Sul, vai surgir lá Júlio de Castilhos, né? Que vai ter aquela confusão na revolta federalista e tudo mais, e vai surgir um discípulo dele, que é o Borges de Medeiros, que vai ter a valorização do trabalhismo com o positivismo, né? Você vê que depois o marxismo, o positivismo, eles vão se juntando, né? Vamos lembrar o que ele era gaúcho, ele era trabalhista. Quem que ele vai basear depois? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai colocar isso no Estado Novo, né? A visão do trabalhismo como algo importante, né? Os grandes industriais, né? A visão da ciência, né? Então, isso vai ser muito presente no Estado Novo. E depois, no regime militar, né, de 64, né, vai também ter essa valorização da positivismo, né, da questão da ordem e progresso, por isso que nossa bandeira tem ordem e progresso, né, porque lá na República, na produção da República, os militares, lá na República, colocaram esse lema positivista, né. Então, os militares de 64 acreditavam que a ordem geraria o progresso. Só que a gente não pode confundir ordem com autoritarismo, né? Então, aí complica as coisas. Então, eles fizeram, digamos, colocar as coisas em ordem para que tivesse um progresso. Só que eles iam que aumentar o tamanho do Estado, né? E colocaram os tecnocratas no poder, né? O que é um tecnocrata? Tipo assim, você tem um ministro da saúde, você tem que colocar um médico, sei lá, um ministro da defesa, você tem que colocar um militar. Essa questão da tecnocracia, pessoas que entendem da área para a dominação daquela área. Né? Isso não é necessariamente ruim também, né? Porque, pelo amor de Deus, você vai colocar, por exemplo, como fizeram no tempo atrás, o Jacques Wagner para ministro da defesa, pelo amor de Deus, né? Então, esse é mais ou menos um resumo que eu dou para vocês sobre o positivismo, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Ok.